Vamos lá começar mais um Trocando Ideias. Obrigado pela sua presença conosco aqui. Quero agradecer desde já seu tempo conosco aqui também, pastor Hernandes. É um privilégio, Tiago, estar aqui com você, viu? O privilégio é todo nosso. Coisa boa. Nós temos hoje, só para deixar o pessoal de casa curioso, a gente vai falar sobre perdão, sobre estudo da Bíblia e sobre dízimo. Vamos lá. O que será que vem pela frente? Fica conosco, a gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias 279 no ar, nós vamos tratar desses assuntos que eu citei aqui. E se você está na sua casa pensando, poxa, eu também tenho uma pergunta aqui, eu não entendi certo o texto da Bíblia, como é que eu vou resolver isso agora? Olha só, Reverendo Hernandes está aqui, ó. Vamos juntos. Para bater papo com você então, mande sua pergunta para nós, escreva para o programa no trocandoideias@lpc.org.br. Vamos trabalhar, nós vamos começar com a participação do Emerson Custódio. Pastor Hernandes, eu tenho uma dúvida a respeito do perdão. Certo. Só pessoas reconciliadas e redimidas são capazes de perdoar de verdade? Eu escolhi perdoar, mas o perdão não vem. Bom, não é verdade que só pessoas regeneradas, convertidas, podem perdoar. É possível que uma pessoa que não seja um cristão, professo, possa perdoar. Resolva perdoar e perdoe. Aliás, Tiago, não há possibilidade de um ser humano viver de forma plena, saudável, sem o exercício do perdão. Há perdão de pequena monta, são as coisinhas da vida, do dia a dia, marido e mulher, pais e filhos, filhos de pais, irmãos, parentes, colegas de trabalho. E há situações graves, mais densas. Por exemplo, uma traição numa sociedade, você monta uma empresa com um sócio, de repente o sócio passa a perna no outro e dá prejuízo, ou o caso de uma traição conjugal, ou o caso de um assassinato deliberado. Então, há situações mais densas, mais pesadas. Por exemplo, a gente podia relembrar aqui a história de Corrie ten Boom, que ficou presa no campo de concentração nazista, toda a família dela assassinada. Ela viu o soldado nazista matar a irmã dela, que já estava doente, frágil, no campo de concentração, e ela guardou aquela mágoa muito forte no coração. E depois que a guerra terminou, ela ficou livre da prisão, da campo de concentração, sobreviveu, e um dia ela estava pregando na Alemanha. E quando ela está à porta cumprimentando as pessoas, ela vê um cidadão na fila. E ela o identificou como aquele soldado que tinha surrado a sua irmã até a morte. Não é uma situação fácil. Ela diz que gosto de sangue veio na boca. Mas, de repente, Deus segredou o coração dela. Está na hora de você ficar livre. E perdoar esse homem. Ela olhou para ele, estendeu a mão e disse, eu sei quem o senhor é. Eu sei o mal que o senhor me fez, mas em nome de Jesus, eu te perdoo. Eu já contei para você a minha experiência de perdoar o assassino do meu irmão. É uma dor crudelíssima. Porque perdão não é uma emoção, perdão é uma decisão. E é necessário perdoar. Se você não perdoa, você fica prisioneiro. Você entrega aos verdugos da consciência. Você não tem paz. Aquela pessoa de quem você nutre a mágoa vai acabar controlando você, botando um cabresto em você, uma camisa de força em você. Então, se você quer ficar livre, perdoe. Isso não é emoção, isso é decisão. Eu resolvo perdoar. E tem uma questão também associada ao perdão, eu acho que é muito comum, a gente ouve falar, eu perdoei tal caso ou tal pessoa, mas eu vivo lembrando disso. Essa é uma boa colocação, Tiago. Porque as pessoas pegam, por exemplo, a expressão que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E aí a pessoa diz, eu até perdoei, mas esqueci, eu não esqueço. Bom, vamos entender o que a Bíblia quer dizer, que Deus perdoa e não se lembra mais. Isso não significa que Deus perdeu a memória, que Deus tem amnésia.
Não, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus se lembra de tudo. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia quer dizer que Deus não cobra mais aquilo que ele já perdoou. Ele não cobra mais uma dívida que ele já perdoou. Você não tem condições de controlar se você lembra ou não. Eu me lembro com muita frequência o assassinato do meu irmão. Até porque agora esse mês, ele foi assassinado no dia 2 de agosto e estaria fazendo 27 anos no dia 1º de agosto. Fez 27 anos no 1º de agosto. Significa não lembrar mais, esquecer, eu não cobro mais essa dívida. É por isso que alguém definiu o perdão muito bem assim: perdoar é lembrar, sem sentir dor. Essa dívida já está paga, você não quer mais cobrá-la. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que vem do Antônio Tranchesi. Pastor, eu sei que o assunto que eu vou abordar agora é um pouco polêmico por várias questões, mas a minha dúvida é: o crente que não é dizimista atrai maldição para a sua vida? Bom, o texto lá de Malaquias diz: com maldição sois amaldiçoados vós, a nação toda. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não estamos falando aqui daquela maldição que Cristo levou na cruz, quando ele a si mesmo se fez maldição, porque ele se colocou no nosso lugar, como nosso representante, como nosso fiador. O golpe da lei que devia nos atingir, atingiu a ele. O cálice da ira de Deus que nós devíamos beber, ele bebeu por nós. Ele morreu, não como um mártir, ele morreu como nosso substituto. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Quando ele foi feito pecado por nós, quando Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, ele a si mesmo se fez maldição. E aí, porque o meu, o seu, o nosso pecado estava sobre ele. Quando ele morre na cruz e quita essa dívida, ele morre pelos nossos pecados. Essa maldição Jesus levou. Agora, nós temos, por exemplo, um caminho de bênção e um caminho de maldição nesse sentido agora, de atrair problemas para a sua vida. A retenção do dízimo é um pecado de desobediência. Porque algumas pessoas, não, mas o dízimo é da lei. Bom, o dízimo foi pago por Abraão 400 anos antes da lei. Não, mas o dízimo era apenas para sustento dos levitas. Bom, mas hoje nós temos igrejas para serem construídas, missionários para serem enviados, a obra de Deus para ser sustentada. Alguns dizem, não, mas hoje a igreja não deve entregar dízimo, porque isso aí é como se fosse o imposto de renda, que é pago pelo governo. Não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As pessoas pagavam tributos ao Império Romano e entregavam o dízimo. O grande problema, Tiago, é que a maioria das pessoas que é contra o dízimo é porque nunca foi dizimista. Eu nunca encontrei um dizimista, eu estou arrependido porque sou dizimista, eu fiquei mais pobre porque sou dizimista. O que nós devemos reprovar é essa prática pecaminosa, vergonhosa, de alguns segmentos religiosos que comercializam o sagrado, que exploram as pessoas em nome da fé, que recolhem dízimos e ofertas para se enriquecerem, para formar um grande patrimônio pessoal, que usam de expedientes vergonhosos e imorais até, para enganar as pessoas. Temos que reprovar isso. Mas dizer que o dízimo não é bíblico é um erro. O dízimo está antes da lei, o dízimo está na lei, o dízimo está na graça. O dízimo é ensinado nos livros da lei, o Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas, em toda a Bíblia. Então,
É um privilégio ser dizimista e eu sou muito grato a Deus pela bênção de entender que eu não sou dono de nada, eu sou apenas mordomo do dono e o dono requer, como gesto de fidelidade, a devolução dos dízimos. Aliás, eu não dou dízimo, eu entrego o dízimo. Eu dou o que é meu, o dízimo é meu, o dízimo é santo ao Senhor. Então eu apenas entrego o que a Ele pertence. Obrigado, pastor. Pastor Hernandes, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui Vamos lá. do Alex Ferreira. Pastor, eu quero me aprofundar nas Escrituras Sagradas. Por onde começar os estudos? Existe uma ordem a seguir? Bom, existem várias ordens a seguir, né? Não existe um único padrão, um único modelo, né? Eu acho que talvez a primeira coisa que o Alex poderia fazer é ler um bom livro de panorama bíblico, porque ele vai ter uma noção básica, elementar, de cada livro da Bíblia, do seu tempo, para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, as lições principais daquele livro. É preciso ter uma visão do macro, para depois começar a entrar no particular. Segundo aspecto que eu acho que eu poderia fazer, depois do panorama bíblico, é ir adquirindo comentários expositivos da Bíblia. Hoje eu vou estudar, por exemplo, Isaías, amanhã eu vou estudar Mateus, daqui a pouco eu vou querer estudar Romanos. E aí sim, ele vai morar um pouco naquele livro da Bíblia. Eu já tenho a visão do todo e agora eu começo a explorar o particular. Finalmente, eu acho que ele deveria ter, na biblioteca dele, para aprofundar esse conhecimento, uma boa obra de teologia sistemática, que é a espinha dorsal de um curso de teologia. Onde ele vai poder compreender as grandes doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina da escatologia, a doutrina da angelologia, ou seja, ele tem agora uma visão do que a Bíblia toda ensina sobre aquele ponto que ele quer aprender. Acho que é uma boa dica para quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia. E para quem está em casa acompanhando a gente no Trocando Ideias, o senhor poderia falar um pouquinho como funciona o estudo da Bíblia na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Com o maior prazer. Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma característica que eu acho que é a marca dela, é ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, pura e simples, sem rodeios, sem floreios, sem espalhafato. Leia a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia. Isso é feito não apenas nos cultos, mas mormente, sobretudo, na escola bíblica dominical, onde você tem classes desde o hall de berço para crianças, para juniores, para adolescentes, para jovens, para casais, para adultos, onde você tem uma espécie de portfólio rico da palavra de Deus, com professores treinados, equipados para ensinar a palavra de Deus. Então, é uma academia teológica de grande valor, de grande conteúdo, que certamente pode abençoar profundamente a sua vida. Então, venha conhecer a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vai ser uma grande alegria ter você lá, inclusive recebendo você como aluno da Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 9h30 da manhã. Todo domingo às 9h30 da manhã. Para você que está em São Paulo, venha até a igreja. Para você que está em qualquer canto do mundo, acompanhe a Escola Bíblica online e todo o restante da programação ao vivo também pela IPP-TV, aqui no canal do YouTube da igreja. É isso, nós vamos entregar aqui e vem mais programação pela frente aí na IPP-TV. Continue conosco, a gente aguarda você no próximo Trocando Ideias. Obrigado pela sua companhia até o finalzinho do programa de hoje. Um grande abraço, um abraço.